periferia do hemisfério. Como está na periferia, nós chamamos de córtex cerebral. Tem substância branca fora do córtex. Oh meu Deus do céu. Tem substância cinzenta fora do córtex. Do hemisfério cerebral. Nós vamos chamar de núcleo, tá bom? O quê? Núcleo. Nós vamos falando. Bom, vamos começar então? Então, por favor, ó. Eu me lembro que na aula passada, que estava dando medula, alguém, acho que foi você, que falou, mas professor, 25 centímetros só o comprimento da medula? Você? Eu me equivoquei, gente. É 45 centímetros. Então dá uma corrigida lá. Mas o Machado fala 25. Fala 25, Machado? É, 25 é muito pequenininho. 25 é isso aqui, ó. Eu não aguento. Tá vendo? Bom, então tá corrigido? Negócio de medula? Então vamos lá. Substância branca. Tem substância branca nos hemisférios cerebrais? Ela é envolvida pelo córtex ou está por fora do córtex? Envolvida pelo córtex. Essa substância branca como um todo, ela tem um nome? Chama centro branco medular no cérebro. A substância branca chama centro branco medular no cérebro. Ou centro semioval. Devido a como o córtex é por fora, e o hemisfério parece uma bola de jogar futebol americano, né? Então fica meio oval, não fica? A parte interna? Pode ser centro semioval? Pode. Tá, agora vamos ver então o seguinte. O que nós temos nesse material, nessa substância branca aí? Vocês já sabem responder. Vai ter corpo celular de neurônio? Não, corpo celular não vai ter. Vai ter fibra nervosa. Não é nem início nem final, é a fibra nervosa em si. Mielinizado ou amielinizado? Mielinizado. Pode ter dos dois tipos. A maioria é mielinizado. Até aí tudo bem? Hein, gente? Isso aí está no penúltimo capítulo do Ângelo Machado. Penúltimo, antepenúltimo, sei lá. Então vamos fazer o seguinte, vamos classificar as fibras da substância branca no hemisfério cerebral? Então, as fibras, elas podem ser, essas fibras, elas podem ser de associação e elas podem ser de projeção. De associação, quando a fibra sai de uma área cortical e vai para uma outra área cortical. Liga córtex a córtex. Não está saindo fora dos limites do hemisfério cerebral. Tudo bem? Fibras de projeção são aquelas ou que saíram do córtex e estão descendo para a medula espinhal, ou para o tálamo, ou para a formação reticular. Enfim, vai ultrapassar os limites dos hemisférios cerebrais. Então, eu sou obrigado a chamar de fibra de projeção. Ou aquelas que estão subindo, que passaram pelo tálamo, fizeram sinapse no tálamo, e daí do tálamo vai ter que chegar no córtex. Essas fibras são de projeção. Estava no tálamo, que é de encéfalo, e está chegando agora no córtex cerebral. Então, fibra de projeção pode ser de dois tipos, né? Sensitiva ou motora. Até aí, tudo bem? Se não estiver entendendo, pergunta. As fibras de associação, elas podem ser de dois tipos. Intrahemisféricas e interhemisféricas. O que vocês entendem? Intrahemisférica é aquela fibra de associação que não sai do seu hemisfério, ela liga áreas corticais do mesmo hemisfério. E interhemisférica, quando ela liga uma área cortical do hemisfério, a área cortical do outro hemisfério. Então essas fibras aqui, elas cruzam o plano mediano. Entre os dois hemisférios, não posso criar um plano mediano imaginário? Tudo bem? É isso? Então essas fibras interhemisféricas, gente, elas são ligadas a ser chamadas de fibras comissurais. Porque elas vão formar as comissuras. Então vai ter que anotar aí no caderno, na memória, né? Então vai aparecer dois nomes agora. O que é comissura e o que é depulsação. Comissura é quando as fibras nervosas cruzam o plano mediano, que separa duas partes do sistema nervoso, em ângulo reto.
Cruzou em ângulo reto, você é obrigado a chamar de comissura. Quando cruza o plano mediano em ângulo obtuso, ângulo reto é 90 graus, né? Maior que 90. Então elas cruzam assim, ó. Geralmente o cruzamento é assim, estão vendo? Comissura, o cruzamento é assim. Tudo bem? Quando cruza desse jeito, não pode chamar de comissura. Tem que chamar de decussação. Anotem aí. Decussação. Então, decussação e comissuras são acidentes anatômicos. Concorda comigo? Fala. Decussação e comissura são acidentes anatômicos? Sim. E o que ocorre neles? O que tem neles? Nas comissuras, cruzamentos de fibras. Trocando de lado em ângulos de 90 graus com o plano mediano. E nas decussações? Cruzamento de fibras interdigitadas. Não em ângulo de 90 graus. Em ângulos maior que 90 graus. Beleza? Então vamos lá. Vamos ver as fibras intrahemisféricas. Posso começar falando delas aqui? Professor, mas essas interhemisféricas, elas só podem ser chamadas de comissurais? Ou... Só comissurais. No caso do encéfalo, só vai ter comissurais. Aqui no cérebro só vai ter comissurais. Você vai ver decussação, por exemplo, no bulbo. O bulbo tem. Antes da medula espinhal. Não, tipo, assim, antes do mesencéfalo, ela é... Na decussa também. Aonde? Lá também. No mesencéfalo, por exemplo, que ela está lembrando aí, são as fibras do trato espinocerebelar anterior. Eles decussam lá no mesencéfalo. Tá certo? Na ponte, elas tem algum... Na ponte decussa, na ponte é mais comissura. O cruzamento é mais 90 graus. Mas não dá para ver o acidente. Essa é a fibra espinocerebelar, ela decussa. A fibra espinocerebelar, ela decussa? Espinocerebelar. Do trato espinocerebelar posterior, não decussa. Mas se ela for decussar e ela for para o cerebelo, não ia mudar o lado de sensibilidade? Sim. E o cerebelo não muda o lado. Então ninguém que vai para o cerebelo pode. Mas espera aí, você lembra que o espinocerebelar anterior, não tem dois tratos espinocerebelares? Gente, vamos participar da aula revisando. Não tem dois tratos espinocerebelares? Sim. O do posterior, as fibras não cruzam, lembra? O segundo neurônio não cruzou, sobe e entra do mesmo lado do cerebelo. Do anterior, algumas fibras cruzaram e outras não. As que cruzaram, vai ter que descruzar. Elas vão descruzar no mesencéfalo, num acidente anatômico chamado decussação do pedúnculo cerebelar mesmo. Aí só vai decussar aquelas que cruzaram aqui embaixo. Tá certo? As fibras intrahemisféricas podem ser curtas e podem ser longas. Aí importante para vocês médicos são as longas. Então vamos lá, vamos explicar isso. Aceita que esse giz azul é o córtex cerebral? Fala se aceita. Aceita. O córtex cerebral é cheio de sucos e giros? É? Olha o suco aqui, olha o outro suco. No córtex cerebral não tem corpo celular de neurônio? Olha o neurônio ali, ó. Olha lá, ele quer se comunicar com esse giro aqui, ó. Essa fibra não é uma fibra de associação? É curta ou é longa? Isso é curto. Agora, olha o hemisfério cerebral como um todo. Não é assim que vocês desenham o hemisfério cerebral? Sim. É ou não é? A importante são as ondas, gente. Olha aqui, um neurônio que o corpo celular dele está aqui, olha onde é que ele vem. Ou que está aqui vem para cá. Estão vendo? Estão vendo? Sim. Então vamos lá. As longas, as fibras longas, elas costumam agrupar-se em 4 fascículos. Aí é importante para médico. As longas que formam os fascículos. Quais são os 4 fascículos? Sim. Fascículo longitudinal superior, também chamado de fascículo arqueado. Entende por que arqueado? Hein? Ela liga que áreas corticais? Liga o córtex frontal ao córtex occipital. Mas ela pode fazer isso, ó. Tá vendo? Ó, até aqui tudo é arqueado, estão vendo? Ele vai entendendo. O outro fascículo
É o fascículo longitudinal inferior. É esse aqui, ó. Estão vendo? Quem que ele liga? Temporal ao occipital. Esse não tem muita importância. Esse aqui é muito importante. Eu vou falar já já por quê. Aí nós temos o fascículo unciforme. O que quer dizer unciforme? Tem que saber grego. O que é unci em grego? Gancho. Em forma de gancho. É esse aqui, ó. Sai do córtex frontal e faz isso. Passa por baixo do sulco lateral. Eu não consigo desenhar por baixo, vou desenhar por cima. Estão entendendo? Hein, pessoal? Sim. Eu falei os dois longitudinais, falei um unciforme, está faltando um, gente. São 4. O símbolo. Fascículo do símbolo, me ajudou. E o outro, então, é o fascículo do símbolo. Esse também é importante na medicina, tá? Fascículo do símbolo. Eu teria que mostrar a face medial do hemisfério. Na face medial do hemisfério não tem um giro do símbolo? Embaixo daquela área cortical tem um conjunto de fibras que eu chamo de fascículo do símbolo. Tudo bem? Ele vai ligar quem aqui? Ele vai ligar área septal, giro frontal superior, área septal, até o hipocampo. Então vamos lá. Por que esse fascículo longitudinal superior, o arqueado, é importante na clínica médica? Porque se o cara tiver AVC e lesar esse fascículo, é esse fascículo que comunica a área de interpretação da audição com o centro da fala. Como é que chama o centro da fala? Área de Broca. Giro frontal inferior. Como é que chama o córtex que interpreta o que a gente ouve? A área 22 de Brodmann chama centro posterior da linguagem. Ou centro de Wernicke. Gente, entenda uma coisa. Se tiver lesão nesse fascículo, depois do AVC, do acidente vascular, a pessoa vai ter dificuldade em falar. Porque para eu falar, aliás, quem nasce com defeito nesse fascículo, nunca vai conseguir falar. Então toda pessoa que nasce surda, vai ser muda por causa disso. Para eu falar, eu tenho que ouvir primeiro. Então a área cortical da audição é a área 41, 42. Esse fascículo aqui comunica a área 41, 42, a área 22 com a área de Broca. Para eu falar, eu tenho que ouvir primeiro. Se a criança nasce surda no outro, ela não consegue falar, não aprende a falar nunca. E para falar tem que estar em integridade desse troço aqui, estão entendendo? No caso de uma criança que nasce surda, nem teve defeito, porque defeito está lá na cóclea dela, né? Mas no cara adulto, se ele tiver uma AVC lesar, complicou a linguagem. Estão me entendendo? Olha o outro que falei que era importante, o do símbolo. Porque esse aqui, a medicina tem tratado quadros de epilepsias graves, onde o medicamento não resolve, fazendo a simbolectomia. O neurocirurgião abre a cabeça do paciente, vai lá e faz um corte transversal nesse fascículo. Aí a pessoa que tem 227 crises epiléticas por dia, imagina ter 220 crises por dia, passa a ter 3 por dia, 5 por dia. Estão me entendendo? Ah? Além do que, a lesão desse fascículo, posso continuar falando? Em animais selvagens e agressivos, como o leão, o tigre, se você abrir a cabeça dele e cortar esse fascículo do símbolo, ele fica dócil. Dá para pôr para dormir junto na cama se quiser. Então, imagina você dormindo com um leão na cama, um tigre de bengala. Tá bom? Nunca mais vai ficar agressivo. Então esses animais que vocês veem em circo, geralmente são animais mutilados. Tá? O pessoal manda fazer a cirurgia. Isso aqui acaba com a agressividade do animal. Esse fascículo do símbolo, então, ele deve unir áreas que estão relacionadas com a agressividade. Estão me entendendo? A letra é muito interessante, né, gente? Os outros fascículos não têm assim nada de importância, mas são importantes também. Continuo? Então vamos terminar falando das
das fibras de associação interhemisféricas. São curtas ou longas? Aqui não tem classificação de curtas ou longas, mas eu queria que vocês falassem, elas são curtas ou elas são longas? Longas. São longas, tá? E elas vão formar o quê? Como elas cruzam o plano mediano, formando um ângulo de 90 graus, elas são chamadas de comissuras. Então vamos ver quais são as comissuras. As comissuras ligam áreas corticais simétricas nos dois hemisférios. A principal comissura, gente, a mais importante, chama corpo caloso. Os monitores falaram do corpo caloso. Então, o corpo caloso é o principal feixe de fibras comissurais. Quando corta, separa os dois hemisférios, você vai ver toda a extensão do corpo caloso. O corpo caloso tem, me ajuda, a parte posterior dele chama esplênio. Vamos desenhar aqui. Ó, já falei que daqui para frente tem que saber desenhar isso sempre, né? Não falei? Olha o corpo caloso aqui, gente. Olha o tamanho do bicho. Aceita que é o corpo caloso? A massa de substância branca? Ó, isso aqui é o esplênio dele. Tá vendo? Esplênio. Isso aqui é o corpo. Isso aqui é o joelho. Ó, aqui é o joelho. Aqui já é o rosto. Ó, o rosto. E aqui a lâmina rostrada. Então ele tem esplênio, corpo ou tronco, joelho, rosto e lâmina rostral. Cadê a lâmina? A lâmina rostral é bem fininha. Tá? Ela vai terminar na comissura anterior. E o esplênio é a porção posterior? O esplênio é a porção, a extremidade posterior. Esplênio. Tudo está cheio de fibra assim, ó. Foi cortado. Muito bem. Vamos entender a importância disso? Para não ficar na decoreba? A gente não falou que para alguns fenômenos existe dominância entre os hemisférios? Para a linguagem, quem que é o hemisfério dominante? Esquerdo. Quando eu falo linguagem, gente, não é só a linguagem falada, não é só a linguagem escrita. É a linguagem no sentido de entender os objetos. Por exemplo, se eu coloco isso aqui na mão de vocês, vocês falam, vocês estão falando o que é pelo tato, é a linguagem. Isso aqui é um apagador, está se comunicando. Linguagem porque não é a língua que permite a comunicação? É ou não é? Tudo bem? Muito bem. Ó, os caras fizeram pesquisa. Cortaram todo o corpo caloso. Aliás, os cientistas são meio maldosos, né? Sabe o que eles fazem com gato e cachorro? Eles cortam o corpo caloso de cabo a rabo. Aí depois conseguem ensinar para o cachorro coisas diferentes para cada hemisfério. Acredita nisso? Você pode ensinar uma coisa para o hemisfério direito e uma outra coisa para o hemisfério esquerdo. E elas não passam. O cachorro acho que fica meio maluco, né? No ser humano, já foi feita cirurgia aí de cortar o corpo caloso. Para tentar corrigir o quê? Para tentar corrigir a epilepsia. Também diminui sensivelmente o quadro de epilepsia, tá? Mas a coisa mais interessante quando acontece isso, estou fazendo pergunta agora. Fica alguma sequela sensitiva no paciente? Aparentemente assim, fica com uma sequela sensitiva, motora, cognitiva, intelectual? Nada disso. A única coisa que o pessoal percebeu na pessoa que teve a secção do corpo caloso é que se você colocar um objeto na mão dele, né, o impulso desse objeto não vai para o lado esquerdo, não é o lado esquerdo. Então vamos pegar pelo tato. Então vamos fechar o olho dele, vamos ver como é que está o tato dele. Colocamos na mão direita. O impulso desse objeto não vai para o lado esquerdo? O lado esquerdo é que lê? Não é o lado esquerdo que lê? Tudo bem. O cara fala, não, é um apagador. Agora se você mandar ele fechar o olho, colocar o apagador na mão esquerda, ele não é capaz de dizer o que tem na mão dele. Porque daí esse troço não vai para o hemisfério direito? Não é cruzado? Mas o hemisfério direito lê? Tem que mandar informação para o hemisfério esquerdo. Essas informações passam através do corpo caloso. Então a única deficiência que o paciente vai ter é essa. Eduardo, não cria conflito? Tipo, qual vai ficar dominante?
Os hemisférios? Controlando o corpo? O cara fica meio perturbado, o cidadão, né? Deixa eu falar uma coisa pra vocês, gente. Não tem cara que nasce sem espinha bífida, não tem várias malformações congênitas? Eu lá em Maringá, enquanto era professor da universidade, chegou um cadáver, né? Nós abrimos, ele não tinha o corpo caloso. Para dizer que não tinha, só tinha um pedacinho do joelho. É uma pena que a gente não conheceu esse cara quando ele era vivo, né? Para saber quais os distúrbios que ele apresentava. Mas com certeza, aparentemente, a não ser esse que eu estou falando, ele não apresentava distúrbio nenhum. Só que a gente não conheceu ele em vida. Então pode nascer sem corpo caloso. É isso que eu quero que vocês entendam aqui. Estão me entendendo? Aí vai ter esse distúrbio que eu estou falando. Ok? Continuo falando? Outra comissura importante. Os monitores têm que mostrar. Como é que chama aquela comissura? Comissura anterior. Eu já falei o que é comissura, né, gente? Tem que achar a comissura anterior hoje aí na aula. Ela fica bem aqui assim, ó. Da comissura anterior até como é que chama aquilo? O quiasma óptico. Comissura anterior a quiasma óptico, tem uma membrana ligando os dois. Essa membrana aqui é a lâmina terminal. A lâmina terminal é aquela parede anterior do telencéfalo que a gente falou na aula passada. Gente, lá no desenvolvimento embrionário, o prosencéfalo não dá as duas vesículas telencefálicas? Mas essa parte mediana não é do telencéfalo? Oh, meu Deus do céu. O telencéfalo era isso, o prosencéfalo era isso ali? Daqui não sai, cresce pra cá e cresce pra cá. Não é assim? Não é? Isso aqui não é de encéfalo? Não, ainda não, né? Então peraí, ainda não. Então peraí. E agora? E agora? Agora é. Tá, agora é. Né? Tá bom. Então vamos lá, ó. Saiu aqui. Isso aqui não é o diencéfalo? Quem que ficou sendo a parede anterior do diencéfalo? Não é isso aqui? Não é uma formação telencefálica? Isso aqui recebe o nome de lâmina terminal. Então, para achar a comissura anterior, você achando o quiasma óptico, que é onde o nervo óptico cruza suas fibras, você já vai achar a comissura anterior. Então, olhem aí, a comissura anterior. Que tipo de fibra que ela tem? A comissura do corpo caloso só tem fibras que comunicam áreas corticais simétricas dos dois hemisférios. A comissura anterior, áreas corticais, ela comunica áreas corticais simétricas do lobo temporal, só do lobo temporal. E ainda contém fibras da via da olfação. A via da olfação cruza, e quando cruza pela comissura anterior. Isso tem que ficar memorizado. Tá bom? Qual outra comissura, gente? Aqui no telencéfalo, dos hemisférios cerebrais? Comissura do fórnix. Eu estou falando dos hemisférios cerebrais, né? Não é dos hemisférios cerebrais? A comissura do fórnix. Fibras do fórnix vão passar de um lado para o outro. Isso fica embaixo do corpo caloso, essa comissura do fórnix. O fórnix, posso falar? O fórnix é um feixe de fibras de projeção. Nós vamos entrar aqui agora, então. O fórnix é um feixe de fibras de projeção. Tudo bem? Posso falar, então? Então, vamos lá. Então, vamos falar de fibras de projeção. O que são fibras de projeção? Aqui, no caso, são fibras que estão chegando no córtex, vindo da onde, gente? As fibras que chegam no córtex estão vindo da onde? Alguém já respondeu. A grande maioria, 90%, é do tálamo. Agora, tem fibras extratalâmicas que chegam no córtex, sem passar pelo tálamo. Algumas fibras do SARA fazem isso. SARA, Sistema Ativador Reticular Ascendente. Sai da formação reticular, não passa tálamo e vai direto à córtex.
Ah, então, mas a maioria você acertou. As fibras que estão chegando no córtex, geralmente são talâmicas, mas existem fibras extratalâmicas. Tá bom? E as que estão deixando o córtex? Fibras de projeção. Vão para onde? As que estão deixando o córtex? Elas podem ir para o núcleo espinhal, elas podem ir para o cerebelo, elas podem ir para os núcleos da base, elas podem ir para a tálamo. Vários destinos. Muito bem, gente? Hein, pessoal? Então, o principal feixe de fibras de projeção na substância branca do hemisfério cerebral recebe o nome de cápsula interna. Agora os meninos vão poder ensinar para vocês. Ó, cápsula interna é o principal feixe de fibras de projeção. Ele tem fibras ascendentes e descendentes. A cápsula interna, ela parece um X. Ó. Se eu pegar dos dois hemisférios, ela vai ser assim. Esse é o hemisfério direito, esse é o hemisfério esquerdo. Estão vendo a cápsula interna? As fibras estão assim, ó. O tálamo está aí embaixo. O córtex está aqui em cima. Elas saem ou elas passam por isso aqui, por isso aqui ou por isso aqui. Tudo bem? Então, a cápsula interna, eu consigo identificar na cápsula interna uma perna anterior, um joelho, uma perna posterior. Aqui é anterior, aqui é posterior, tá bom? Tudo bem até aí? Então anotem lá, por favor. Pouca coisa se sabe, mas vamos falar o que se sabe? Pouca coisa se sabe. Vou falar aquilo que o pessoal já sabe. Na perna anterior, nós temos um feixe de fibras que sai do córtex, vem a ponte, e da ponte vai a cerebelo. É o trato córtex, ponte, cerebelo. É o trato córtico, ponto cerebelar. Então, pergunta de prova. As fibras do trato córtico, ponto cerebelar estão presentes na perna anterior da cápsula interna. Córtico, ponto cerebelar. Ponto aqui é de ponte. Não vai colocar ponte. Ó, o córtex, ponto cerebelar. Não é isso. Córtex, ponte, cerebelo. Esse trato tem a ver com o planejamento da motricidade. Quando eu vou fazer um movimento que eu nunca fiz, a primeira coisa que é acionada antes de começar o movimento é esse trato. Por onde que ele passa? Pergunta de prova teórica: onde é que estão as fibras do trato córtico ponto cerebelar? Na cápsula interna, na perna anterior. No joelho, anote aí, estão as fibras do trato córtico nuclear. O que quer dizer isso? Também pode ser chamado de córtico bulbar. São fibras que saem de área cortical e vai para os núcleos de nervos cranianos. Portanto, são os neurônios motores. Isso aqui tudo é via somática, viu, gente? Essa via aqui, córtico nuclear, é somática. E é piramidal. Do córtex até o núcleo do nervo craniano, é um neurônio só. Do núcleo do nervo craniano até a estrutura que ele vai inervar, é um neurônio só. Por exemplo, a musculatura da faringe. Então só tem 2 neurônios, estão entendendo? Certo? Por que chama córtico nuclear? Que liga o córtex a núcleo de nervo craniano. Por que chama córtico bulbar? Porque os núcleos mais inferiores, escuta, no mesencéfalo não tem o terceiro par, o quarto par, tem os núcleos dele, mesencéfalo. Na ponte tem o núcleo do quinto par, do sexto par. Aí no bulbo tem um núcleo do oitavo par, do nono par, do 10º par, do 11º, do 12º. Então, como o bulbo é a parte mais baixa do tronco, e que ainda tem núcleos de nervos cranianos, a gente pode falar córtico bulbar. Entenderam por que a gente não vai decorar? Por que pode se falar do córtico bulbar? Ou córtico nuclear? É via piramidal ou extrapiramidal? Em primeiro lugar, é via motora ou é via sensitiva? Motora. Córtico nuclear, motora. Motora somática ou visceral? Motora somática. Piramidal ou extrapiramidal? Piramidal. Tá bom? Perna posterior. A extremidade anterior da perna posterior tem fibras do trato córtico espinhal. Ó, as fibras que saem da área motora 4, da área motora 6
na verdade, aqui mais a área mudou da 4, que vai para a medula espinhal, que vai formar o trato córtico espinhal, que é piramidal, elas estão todas no início da perna posterior. Tem que anotar aí. Na extremidade anterior da perna posterior, eu vou ter as fibras de que trato? Córtico espinhal, que é a principal via piramidal que nós temos. O neurônio sai da área 4, vai terminar na medula. É um neurônio só. Da medula sai o neurônio motor inferior para inervar o músculo. Só vai ter 2 neurônios a via piramidal. Tudo bem? Essa é a córtico espinhal, né? Chega no bulbo decussa, né? Aí quando decussa vai dar o córtico espinhal lateral, o córtico espinhal anterior. Já foi dado aula disso. Quando eu falei dos tratos da medula espinhal. Lembra que a gente frisou que no funículo lateral tinha o córtico espinhal lateral. No funículo anterior, o córtico espinhal anterior. Passou a ter 2 porque lá no bulbo decussou. Por isso que tem 2, não era para ter um só, se não decussasse. Só. Não, só desse trato aqui. Nós vimos agora há pouco que fibras do trato espinocerebelar decussam, sensitivas. Decursa lá no mesencéfalo. Você quer saber de via motora, você está perguntando? Eu só queria saber se tinha algum... Não, decussação pode ocorrer em qualquer lugar. Ó, e na perna posterior da cápsula interna? Eu vou ter as fibras que estão saindo do tálamo, trazendo as sensibilidades gerais, a visão e a audição. Essas aqui, então, são fibras ascendentes, ó. Saíram do tálamo, estão subindo e vão terminar em áreas corticais. Por exemplo, se for sensibilidade geral, vai terminar na área sonestésica 1, giro pós-central. Área 312 de Brodmann. Se for visão, vai terminar na área 17, margem suco-calcarino. Se for audição, na área 41, 42, que é o giro temporal transverso anterior. Isso aqui, sensibilidade geral e especial, desculpa. Geral e especial. Só visão e audição. Então, essa cápsula interna, ela mistura tratos motores com sensitivos, né? Tudo bem? Pessoal, fala! Ok. Ok? Ok. Bom, que outra cápsula interna? Que outro feixe de fibra que é importante depois da cápsula interna, da substância branca? É o tal do fórnix, que eu falei ali em cima. Porque eu não quis completar a informação, né? O fórnix é um compacto feixe de fibras de projeção que liga o hipocampo, tem que anotar aí. Liga o fórnix, ele liga o hipocampo, que é uma área cortical, a área septal e ao corpo mamilar do hipotálamo. O fórnix faz assim, gente, ele sai. O hipocampo é um giro, que fica no interior do corno inferior do ventrículo lateral. Olha as fibras saindo dele. Olha o fórnix! Ó! Gente do céu, olha o corpo mamilar do hipotálamo. Olha o infundíbulo, olha a hipófise aqui, ó, a hipófise ali, ó. Tá vendo? Olha o quiasma óptico aqui, ó. Olha o fórnix. Além de terminar no corpo mamilar do hipotálamo, algumas fibras fazem isso. Termina na área septal. Tá vendo? Isso aqui é o hipocampo. Esse circuito aí, gente, tem a ver com a memória. Esse circuito é o circuito da memória. E também do comportamento. Importante, né? Isso aqui é hipófise. Corpo mamilar. Corpo mamilar. É uma formação pelo meio ali do pedalo, né? Parece o seio da Fafá. Sabe quando a Fafá usa sutiã meia taça? Aquilo é alça. Pergunta para os veteranos, se não parece o seio da Fafá de Belém. Conhece a Fafá de Belém? Ah? Para vocês terem. A Fafá de Belém é uma cantora, cara. Não sabe o que é a Fafá de Belém? Não é da certo. Ó, o pessoal que gosta de beber. Ah? Eu sei. Viu?
Ó, vocês sabiam que esses alcoólatras, esses caras que bebem demais, uma garrafa de pinga por dia, você sabia que chega uma hora que eles começam a ter delírio, né? Começam a ter... Como é que fala quando você começa a ver coisa onde não existe? Alucinação. Alucinação. E outro dia eu contratei um para trabalhar lá no meu sítio, que era alcoólatra. Aí de repente ele falou que ia embora do sítio. Mas por que o senhor vai embora? Ah não, eu abro a torneira aí, começou a sair sangue. A torneira que sai água, começou a sair sangue. A cabeça dele. Quando ele abria a torneira, a água que saía para ele era sangue. Estava de rabo cheio e lesou. Quando lesa isso aqui, olha gente, o pessoal que gosta de beber, o álcool degenera isso aqui, como degenera o cerebelo. O cerebelo é muito sensível à ação do álcool. Tanto é que as células de Purkinje, quando estão no meio de sangue muito com álcool, elas não conseguem coordenar movimento, por isso que o cara anda assim. As pernas abertas, você está cagado, né? Álcool. O cerebelo é muito sensível. Aí esse corpo mamilar, que é uma formação hipotalâmica, quando a gente faz na tomografia, acho que não aparece, mas na ressonância, ou lá no IML, depois do óbito, a gente vai ver o atestado de óbito, você vê que isso aqui está lesado. O cara não é capaz de fazer uma conta de somar o alcoólatra. Ele perde toda a memória. Ele não tem mais condições de fazer uma conta de multiplicar. E vai perder o emprego, é claro, né? Como é que um cara desse vai continuar trabalhando? Não tem jeito. Tudo bem? Olha, não esqueça disso. A área septal. Isso aqui tem tudo a ver com comportamento. A área septal é o centro do prazer do cérebro. Qualquer coisa nova que entrar no vosso corpo, gente, e for aqui e reagir com os receptores dos neurônios da área septal, se for um troço gostoso, vai levar a viciar. Se for um troço gostoso, fez uma vez, vai querer fazer certo. Tá bom? Oi. Essa é a área 25. E onde é que está? Eu falei, até na aula, no assunto passado eu não falei que as fibras degustáveis não tinha degustação do fórnix? Fala, gente! Então, olha o fórnix do outro hemisfério lá. A amígdala, o cocão. Não tem o fórnix do outro hemisfério? Tem uma hora que eles fazem isso, ó. As fibras fazem isso, tá vendo? Que lado que você dá para isso aqui, esse cruzamento de fibra aqui de um lado passando para o outro? Como não é em ângulo reto, você chama degustação do fórnix. Então existe uma degustação do fórnix. Ela ocorre logo abaixo do corpo caloso. Sabe o espelho do corpo caloso? Um pouquinho na frente do espelho do corpo caloso, embaixo do corpo, do tronco do corpo caloso, você vê a comissura do fórnix. Ok? Bom, aí o próximo assunto seria núcleos da base. Vocês querem que fale agora? Vocês querem continuar estudando? Deixa para falar isso num outro intervalo que der. Os meninos já começaram a dar núcleos da base? Já, né? Alguns já começaram. Ah, é? Você quer corrigir? Pode falar então. Fala. Decorar? Vamos sem decorar? Sem decorar. Ó, se eu fizer um corte bem aqui, próximo da extremidade superior dos hemisférios, eu vejo o corte de substância branca. Nada mais. À medida que eu vou descendo o corte, quando eu chegar perto da base dos hemisférios cerebrais, perto da base, eu começo a ver massa de substância cinzenta mergulhada na substância branca. Massa de substância cinzenta mergulhada na substância branca é obrigado a ser chamada de núcleo. Tá? Como esses núcleos, lá na parte alta da substância branca, eles não existem. Só na parte da base, próxima à base, eles foram batizados com o nome de núcleos da base. Quem são eles? Vamos lá então? O núcleo caudado, que é esse núcleo aqui, ó, que está em azul. Olha por que ele chama caudado. Olha onde é que ele terminou. Gente, esse núcleo dá pra gente ver. Isso aqui seria o corno anterior do ventrículo lateral. Olha o ventrículo lateral. Aceita que isso aqui é o ventrículo lateral? Gente, olha o ventrículo lateral aí, ó. Vai ter que aceitar, senão a aula não continua. Aqui é anterior, aqui é posterior. Olha
o ventrículo lateral, o corno anterior dele, a porção central dele, o corno posterior dele e o corno inferior dele. Estão vendo? Vocês estão vendo que o núcleo caudado ele ajuda a formar a parede do ventrículo lateral? A parede lateral do ventrículo lateral é feita pelo núcleo caudado. Olha o tamanho do bicho, gente. Aí, dependendo do corte, ele pode aparecer 2 vezes, né, gente? Se eu venho cortando assim, ó, em corte, como é que chama esses cortes? O hemisfério está lá, eu vou fazendo assim. Cortes transversais, né? Chega uma hora que eu posso pegar 2 vezes o núcleo caudado, certo? Não pode esquecer disso. Bom, o núcleo caudado tem que anotar aí. Ele é responsável, ou ele participa, melhor colocar assim, que ele participa, é melhor colocar assim ainda, melhor ainda. Que ele modula impulsos eferentes do córtex cerebral. Então vai ter um trato córtico, seria córtico caudado, né? Tá bom? Esses impulsos eferentes que estejam relacionados com a motricidade, por favor anotem, e com o comportamento. Ok? Continuo falando? Sim. O outro núcleo é esse aqui, ó. É o cutâneo. Pode ser assim, cutâneo ou cutâneo. Tá bom? Esse aqui parece um troço, né, gente? Esse, caudado. Esse aqui não, esse aqui parece uma antena. Uma antena não, uma parabólica. Antena que fala, né? Parabólica. Ele é meio circular, tá? Aqui ele está em corte, nós estamos vendo ele em desenho, né? Esse é o cutâneo. Tudo bem? Esse é globo pálido, esse é globo pálido. Esse é o globo pálido lateral, esse é o globo pálido medial. Por que isso aqui chama globo pálido? Porque isso aqui não é substância cinzenta? É. Esse aqui é um cinzento de verdade, um cinzento bem carregado. Esse aqui já é um cinzento pálido. Porque aqui tem muita fibra cruzando isso aqui. Então, a substância cinzenta aqui ficou meio esbranquiçada. Por isso, globo pálido. Tudo bem? Vamos falar desse aqui, depois eu falo desse e desse. Vamos lá, ó. Então, eu estava falando individual, agora vai falar em grupo. O caudado com o cutâneo, esses 2 núcleos juntos, vocês podem chamar de estriado. Estriado ou corpo estriado. Estriado ou corpo estriado. Os 2 juntos. Caudado em azul e esse cutâneo aqui. Os 2 juntos é corpo estriado. Toda a extensão, tá? O estriado, agora vai complicar a aula. O estriado. Quiseram fazer medicina, gente. Pode ser dividido em dorsal, ventral. E agora, esse aqui que vocês acumulem isso. Ó, dividi o nosso estriado em 3 compartimentos. Gente, por favor, entenda o que eu vou falar. Devido à fisiologia que foi feita essa divisão, tá? O estriado dorsal é a parte mais alta, que pega caudado, a parte mais alta que é no hemisfério, caudado e cutâneo. O estriado dorsal, ele modula os impulsos, quer dizer, não adianta anotar ele modula, mas não sabe o que quer dizer modular, não adianta nada. O que é modular? É regular a intensidade, isso é modular. Tá? Ele regula, ele modula a intensidade dos impulsos eferentes do córtex cerebral e que tem a ver com a motricidade somática. Com a motricidade somática. Se Deus o livre tiver um defeito aqui no estriado dorsal, vai aparecer o mal de Parkinson, vai aparecer o hemibalismo. Gente, se você tiver uma lesão no estriado dorsal, vai ter perturbação motora. Uma das mais comuns é o mal de Parkinson. Tá bom? O estriado ventral, gente,
E parece também que tem a ver com a modulação de impulsos motores. Motores também. Pega os dois também? Pega os dois também, só que aí já é a parte mais baixa. Bom, se vocês não estiverem entendendo, eu vou desenhar assim. Esse é o caudado, a cabeça dele, e esse é o putânio. Um corte, essa parte de cima é o estriado dorsal, que vai no dorso, né? Essa parte do meio, o estriado ventral. Agora, essa parte aqui, que encontra uma com a outra, isso aqui é o acúmulus. E é preciso entender, gente, é preciso entender que quem separa o caudado do putame é a perna anterior da cápsula interna. Olha a cápsula interna aí, ó. Estão vendo a cápsula interna? Olha o joelho dela aqui, ó. Estão vendo? Quem é que separa o caudado do putame? O caudado do pálido, a perna anterior da cápsula interna. Então, aqui, ó. Posso continuar falando? Pessoal? Então, separando aqui, ó, era a cápsula interna, caudado de putame, certo? Certo? Certo. Ó, aqui embaixo já não está separando mais. Ó, acabou a cápsula, a borda anterior da cápsula interna acabou, a substância cinzenta do caudado está se fundindo com a do putame. Já então formou o acúmulus. Tem que ver na prática para poder entender isso. O acúmulus tem a ver com a modulação dos impulsos da emoção e do comportamento. Então nós vamos ver isso em sistema límbico. Não adianta desesperar, gente. Não adianta, vai ter que encarar. O acúmulus é um núcleo, faz parte do estriado, ele modula impulsos aferentes do córtex cerebral, que tem a ver com o quê? Com a resposta emocional e a resposta comportamental. Estão me entendendo? Certo? E aí nessa área a ciência não sabe nada. Tá? Como é que é feita essa modulação, gente? Então, olha aqui, ó. Vamos entender? Aqui é o córtex cerebral. A fibra sai do córtex e entra no estriado. Do estriado o impulso vai a pálido. De pálido o impulso vai a tálamo. De tálamo o impulso volta para o córtex outra vez. Tá vendo o circuito fechado? Esse é o circuito que modula. Por exemplo, se for um impulso motor somático, isso aqui seria a área 4. Saiu da área 4, passou pelo estriado, pálido, tálamo, volta para a área 4, e agora que o impulso vai sair da área 4 modulado para ir para a medula espinhal. Agora o impulso está caminhando. Agora ele vai chegar na medula espinhal. Olha lá o neurônio motor inferior. Mas antes do impulso partir, ele tem que ser modulado no núcleo da base. Se tiver defeito nesses núcleos da base, esse movimento vai ser feito com defeito. Estão me entendendo? Sim. Os distúrbios motores podem ser por lesão dos núcleos da base. O acúmulus, os impulsos já não sairiam na área 4. Sairia, por exemplo, do córtex do giro do símbolo. O córtex de giro do símbolo tem a ver com emoção. Sairia, por exemplo, do córtex pré-frontal, órbito frontal. Área 9 e 10. Símbolo área 25, 24, 23. Passaria por isso aqui. O núcleo do tálamo seria o núcleo. O tálamo tem vários núcleos. Eu não falei quais os núcleos do tálamo para motricidade, né? Se for motricidade, é o VA e o VR. Agora, se for emoção, é o núcleo dorso medial. Mas nós vamos ver isso depois com o tempo, vamos frisar isso mesmo. São vários circuitos desse tipo para modular vários impulsos, para vários eventos diferentes. Tudo bem? O que mais, gente, que eu estou falando? Pálido, os pálidos e o putame caudado, tudo bem? Agora, gente, fique em besta de ver esse núcleo aqui, ó. Esse para mim é o mais interessante. Esse é a amígdala, ou núcleo amidaloide. Ele fica na extremidade do lobo temporal. Sabe o lobo temporal? Ó, na frente da cauda do núcleo caudado. Fora do ventrículo inferior. Fora do córneo inferior do ventrículo lateral. Estão vendo?
Tá vendo? Na frente do hipocampo. É do tamanho de uma ameixa, gente. Gente do céu, se esse núcleo for lesado, aí fudeu tudo. Esse núcleo está relacionado com o medo, com a agressividade. É sistema límbico, é emoção. Medo, agressividade, disposição para sexo, disposição para fazer sexo. Tem mais coisas ainda. Vocês querem saber tudo o que acontece quando você lesa? Ó, quando o cachorro louco morre de raiva, qual que é o sintoma da raiva? Um aumento da agressividade, salivação intensa, sede, muita sede, salivação intensa, aumento da agressividade, quer rasgar tudo, quer arrebentar tudo. Fala mais sintoma da raiva. Perda do apetite, o animal que não quer saber de comer, mas tem muita sede. E tem medo. A gente fala que tem medo da água, por isso que o nome da doença é hidrofobia. Não é que ele tem medo da água. Quando ele vai beber a água lá, ele vê a cara dele lá na água, o reflexo, ele acha que é outro cachorro e começa a morder a água. É verdade. Aí o cachorro morre, você vai lá no IML, abre a cabeça dele. Adivinha onde é que está a inflamação, gente? O vírus, onde é que ele está? Caudado e hipocampo. Do ser humano é a mesma coisa. O ser humano pode pegar raiva? Pode, a raiva pelo vírus. Agora o ser humano, ele pode entrar no estado de raiva. Um homem, quando está raivoso porque alguém provocou, alguém mexeu, sai de baixo. O ser humano, quando fica raivoso, não é só o homem. Os homens amam as mulheres, só que a raiva do homem é muito mais agressiva. Você já viu um homem raivoso que precisa 5 homens segurar e não consegue? E nessa hora, se tiver que matar, ele mata. E perde a cabeça. Sabe quando os caras ficam provocando, até que o cara perde a cabeça e faz besteira? Estão me entendendo, gente? Nessa hora, essa amígdala dele está sendo estimulada. Tudo bem? Então, a raiva que eu estou falando, aqui essa raiva é uma raiva emocional, depois ela passa. O cara esfria a cabeça, ela passa. Aquela raiva do vírus, não, ela leva a hora. Então vamos lá, vamos ver os sintomas aí. Fizeram essa pesquisa em chimpanzé, gente. Fizeram a lobotomia do lobo temporal, tiraram a extremidade do lobo temporal da chimpanzé, do chimpanzé macho. Adivinha o que aconteceu depois da cirurgia? O animal não morreu. Primeira coisa que eles observaram: perversão do apetite. Então isso aqui tem a ver, essa amígdala tem a ver alguma coisa com o apetite. E tem a ver mesmo, sabe por quê? Sabia que os impulsos de olfação, que dão o cheiro do alimento, tem umas fibras que vêm para a amígdala? Quando você cheira, aquele aumento do apetite é a amígdala. Isso chega na amígdala. É por isso que tem menino que quando fica muito tenso, ou aumenta o apetite, ou perde o apetite. É a amígdala. Tá? Então o que eu estava falando primeiro? Perversão do apetite. Come qualquer coisa, até bosta, se der come. O que o chimpanzé come lá na floresta? Frutos. Deve comer ovo de passarinho, folha, formiga. Depois que faz a cirurgia, ele come o que você der. Até bosta, se você der merda, bem ele come. Segunda coisa, eles perceberam, depois da cirurgia, tirou dos dois lados, tá? Tirou o núcleo amidalóide. Tendencional. Tudo que pega, põe na boca. Tudo. E não é normal. Terceira. Posso falar? Estão prestando atenção? Perda do medo. Chimpanzé tem um medo, os macacos de maneira geral, os primatas, não os humanos, tem um medo que se caga de cobra e escorpião. Lá na floresta, quando um chimpanzé que está lá no chão vê uma cobra, ele sobe na árvore, emite um som, e tudo que tiver no chão lá, o macaco sai correndo. Isso eu já vi. Aqui em Araçatuba, não era cobra, mas era um gato. Lá em Araçatuba tem um criame de macaco prego. Alguém aqui é de Araçatuba? Lá tem criame de macaco prego, que é esse macaco que tem aqui no nosso campo.
O dia que eu fui lá, porque eu fiz pesquisa em macaco. Meu doutorado, mestrado foi em macaco. Usei macaco. Fui lá buscar macaco, então. Aí eu estava lá observando, gente, entrou um gato lá na reserva, que é dos macacos. Quando uma macaca viu, ela deu um berro, aquele fez subindo tudo para a árvore. E que eu achei interessante, que tem os filhotinhos, acho que não ouve, fica lá embaixo. Aí a mãe dá mais um berro, aí ele sobe. Aí chega lá em cima, a mãe bate nele. Ele diz que bate nele, o filhotinho, porque não obedeceu. Tá? Então, macaco tem um medo que se caga de cobra e escorpião. Depois da cirurgia, esses macacos que sofreram a cirurgia, pegavam a cobra assim e tinha na boca. Tinha tendência a chorar. Escorpião, que se caga de medo, pegava e tinha na boca. Quantas alterações já falei? 3 ou 4? 3. Vamos para outra alteração. Hiperatividade sexual. Se eu contar essa história aqui, é por isso que eu entendo agora por que os moleques da medicina querem ter um AVC nessa coisa aqui. Eles ficam torcendo para ter um câncer, para ter um AVC aqui, para destruir isso. Porque sem isso aqui não funcionando, a sua vontade de fazer sexo multiplica. Então os macacos, depois da cirurgia, tentavam fazer sexo com a macaca 200 vezes por dia. É claro que não consumia, não havia a consumação do ato sexual. Mas a tentativa, os caras contaram, os pesquisadores. Aí vamos testar. O que os caras fizeram? Vamos tirar essa macaca, vamos colocar um macaco macho. Ele pegava o macaco macho, querendo furar o zoinho do macaco macho. Ah não, macaco operado. Vamos fazer o seguinte, vamos tirar o macaco, vamos colocar um bicho de outra espécie. Colocaram uma galinha, gente. Ele pegava a galinha assim. Tiraram a galinha. Deixaram o macaco sozinho dentro da gaiola lá dele. Esse chimpanzé. Começou a se masturbava não sei quantas vezes por dia. Tá? A gente achava, mas tem mais um ainda. A outra que está faltando. Mais um. A domesticação do animal, ou o antônimo de agressivo é dócil, né? Então, a docilidade, adquire a docilidade. Um animal que é agressivo, violento lá na floresta, morde a gente, as presas de chimpanzé, é isso aqui, ó. Terraço inteiro se te pegar. Depois da cirurgia, fica mansinho, pega a agressividade. Quantas alterações deu? E tem uma outra que eles falam, que o macaco deixa de reconhecer o objeto, ele perde a capacidade de interpretar os objetos que ele vê. Ele passa a desenvolver aquilo que a gente chama de agnosia. Talvez por isso que a cobra e o escorpião, ele não identifica como cobra e escorpião. Por isso que ele pega e põe na boca. Está me entendendo? Ele perde a capacidade de interpretar aquilo que ele vê. Como é que chama isso? Agnosia. Tá bom? Bom, eu achava que essas coisas fossem só aqui, bicho, né? Aí conversando com o pessoal do hospital, a gente disse que é desse jeito inumano. Vou contar só para ilustrar, né? Uma menina que trabalha no hospital, que é enfermeira, me contou que tinha um velhinho internado lá, que teve um AVC em lobo temporal. Um AVC em lobo temporal. A sequela é bem pequena, né? Em lobo temporal a sequela não é tão grande. Aí, gente, ela me contou que a amiga dela que cuidava desse velhinho, o velhinho estava se convalescendo, toda vez que ela entrava no quarto lá, o velhinho com bilão duro, e ela chegava e começava a pegar nela, e ela falou, mas o que é isso? Né? Aí ela caiu na besteira de falar isso, o velhinho, para a esposa do velhinho. A esposa do velhinho chutou o pau da barraca, gente. Falou assim, mas que diabo, que velho maluco é esse? Esse velho faz 15 anos que não me procura. Os meninos sabem falar, me procura. Sabe o que quer dizer isso? Sabe, né? Faz 15 anos que ele me procura. E com essa enfermeira, ele está toda atrevida, toda assanhada. E essa enfermeira não é mais bonita que eu, não. A mulher já achando que o velho não procurava ela porque ela era feia. Não tem nada a ver. Então essas coisas acontecem. Tá? E eu achava que fosse só no macho que isso acontecesse, né? Um ser humano, homem. Não. A moça me falou, também lá na enfermaria, mulheres que tiveram AVC nesse lobo temporal, ela cansou de ver mulher assim na cama, se comparecendo e
rasgando e querendo colocar o objeto na vagina, sabe? Toda cheia de tesão. Então, com a hiperatividade sexual. Então, não é só no homem, não. A mulher também manifesta isso. Tá bom? Agora eu entendo porque que os meninos da medicina, então, querem ter um AVC aqui, né? Um tumorzinho aqui. Em resumo, gente, isso aqui não deve ser estimulado. Mas toda vez que vocês ficam nervosos, qualquer coisa que irrita vocês, estimula isso aqui. Estimulando isso aqui pode alterar apetite, pode aumentar a fome, pode diminuir fome. Sexo, nem pensar que o cara que está nervoso vai conseguir fazer sexo. O homem tem que entrar em ereção, mulher não precisa. A mulher não tem essa preocupação. O homem tem. Por isso que essas coisas são importantes para o homem, né? Mulher não precisa entrar em ereção para fazer sexo, precisa? Mulher precisa entrar em ereção para fazer sexo? Meu Deus do céu, vocês não sabem responder essa pergunta? Homem precisa, né? Para fazer sexo tem que entrar em ereção. Só se for fazer com a língua ou com os dedos. Mas daí não é sexo. Entenderam então a importância? Vocês estão achando que é brincadeira, né? Não? O outro núcleo, o último, esse aqui, ó. Olha o córtex cerebral, olha a substância branca, o núcleo, substância branca, substância branca, substância branca, a cápsula interna, que é a substância branca, né? Cada uma dessas substâncias brancas aqui tem nome, viu, gente? Se essa é a cápsula interna, essa é a cápsula extrema. E essa é a cápsula externa. Extrema, externa. A lâmina medular lateral, a lâmina medular medial. É esse nome que a substância branca recebe nessa porção aqui onde aparecem esses núcleos. O claustro. Isso aqui é o claustro. Eu escrevi ou não? Não escrevi, né? Graças a Deus, do claustro ninguém sabe nada ainda. Tá bom? Tem pesquisador que fala que esse claustro, ele está ligado a todas as áreas corticais. Ele tem conexões com todas as áreas corticais. Mas não fala para que serve. Sorte nossa, né? Mas as pesquisas estão sendo realizadas. Pode ser que o ano que vem, o pessoal, eu seja obrigado a falar alguma coisa disso aí para os meninos que estão vindo. Estão me entendendo? Eu tenho que estar informado, eu tenho que estar recebendo os artigos das pesquisas. Agora, você não pode acreditar em todo o resultado de pesquisa, porque aqui no Brasil, principalmente, tem pesquisador que forja resultados. Ele inventa resultados. Estão me entendendo? Por isso que os pesquisadores brasileiros geralmente não conseguem publicar no exterior. A nossa fama é muito ruim, gente. O brasileiro pesquisador publicando numa revista séria da Europa é difícil. Eles acham que tem chuncho no meio, entendeu? Bom, eu conheci colegas que para defender a tese de doutorado copiaram uma outra tese, passou e nunca vi ninguém reprovar. Tá bom? Tá igual esse curso de medicina aqui que eu não vejo ninguém reprovar. Amém. A gente quer reprovar, cacete. A gente chega o rei e ninguém reprova. E tchau. Valeu a pena?